Show de bola. Bora resolver um dataset aí bacana, né? Esse aqui é o nosso quarto trabalho com datasets onde a gente está pesquisando. A gente já tinha mexido aí com alguns outros, né? Importação de CSV, vendo como funciona, mas esse aqui o objetivo é resolver o famoso case lá do Titanic, né? O Titanic foi na época, o maior navio de transporte de passageiros, né? E aconteceu que ele bateu num iceberg e afundou. E aí ele demorou para afundar, demorou para ter gente para salvar, e as pessoas é, que sobreviveram porque elas fugiram nos botes salva-vidas, mas não havia bote salva-vidas para todo mundo, né? Ele tinha mais gente do que bote salva-vidas. E aí o bicho pegou, né? Faz parte do processo, muito ruim isso daí. Virou filme, é um caso real que virou filme, livro, filme, vira meme, né? É bem bacana. Então, coloquei aí essa brincadeira para a gente discutir sobre, né? Esse cara daqui, então, hoje que a gente vai falar, é o dataset do Titanic. Começando então nossas brincadeiras, a gente vai fazer aí a plotar a importação do que a gente for usar, né? Então a gente tem vários importes, lembrando que esse caso específico ainda, né? A gente vai falar sobre ele depois dos importes. Deixa eu rodar aqui. Deu tudo certo? Deu tudo certo nos importes. Eu peguei lá de um carinha que estava brincando em resolver o Kaggle, né? O Kaggle. Aí depois a gente entra no Kaggle também, que eu queria mostrar para vocês poderem brincar lá, né? Fazer a importação desse cara, já foi importado. Aqui é o nosso dataset. O nosso dataset, ele tem aqui as informações do ID do passageiro, se ele sobreviveu ou não. Isso daqui é o que a gente objetiva nesse cara. Normalmente é o que a gente objetiva, né? Para indicar se a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. E aí a gente tem algumas informações a mais, né? Qual que é a classe que ele pertence, né? Os passageiros de primeira, segunda e terceira classe, então tá aqui todas as classes a quais os passageiros pertencem. Temos o nome do passageiro, né? Qual que é o sexo dele, a idade dele. Eu não sei esses dois, nunca descobri. Deve ter alguma explicação em algum lugar, mas eu não pesquisei. Tem a passagem dele, mais essa informação que eu não sei o que, que é, a cabine e se ele foi embarcado ou não, né? E aí você tem essas informações e você vai ter que predizer, conseguir prever se ele sobreviveu ou se ele não sobreviveu. Esse cara daqui também é um problema de respostas classificatórias. Ou você vai classificar essa linha daqui com esses dados como zero, ou você vai classificar esses dados daqui dessa linha como 1. Então, como é um algoritmo de classificação, a gente vai ter respostas ou não é, ou tende mais a isso, ou tende mais aquilo. Esse é o objetivo, a gente não quer que dê um resultado, um calculado, né, um número. Então, por conta disso, a gente vai utilizar essa técnica daqui de classificação. A técnica de algoritmos de classificação, acho que hoje esse daqui é o último que eu apresento de classificação. Depois a gente começa a falar sobre regressão. E aí a regressão a gente usa quando? A regressão a gente utiliza quando a gente quer dizer um número, né, um valor numérico calculado. Por exemplo, você pode pegar pessoas com faixa etárias diferentes, então você pega as alturas das pessoas, sei lá, quantidade de filhos, classe social, e aí você pode montar várias informações, se faz ou não atividade física, se trabalha ou não, se almoça direito ou não, se almoça nos horários, se janta nos horários, se tem uma alimentação regrada, se come bobeira, se não come bobeira, se bebe, se fuma, e você pode tentar predizer o peso dessa pessoa. Então, o peso dessa pessoa não é algo que você possa falar, 72, 74, 72, 74. Não é algo desse tipo, é alguma coisa que pode ser 72,3, 147,1, 42,9.
Então, são valores que podem ter aí uma faixa muito grande de possibilidades. Então, a gente consegue resolver esse tipo de problema com regressão. Esses de sim e não, aonde a gente tem respostas que é ou não é, ou 3 classes, alguma coisa desse tipo, né? A gente tem aqui normalmente 2 classes até agora. Esses a gente utiliza os algoritmos de classificação, então a gente utiliza machine learning supervisionado de classificação. Então, são os algoritmos que a gente está utilizando até o momento para a gente poder tentar resolver alguma coisa. E aí a gente pode depois brincar com um de regressão para a gente ver e entender como que funcionaria aí o da regressão. As diferenças são bem mínimas. O que acontece na regressão é que a regressão ela é mais difícil de você fazer uma plotagem, um gráfico, porque se você tiver, se a gente conversar sobre regressão, a gente vai ver que normalmente uma regressão você tem um valor que pode gerar outro, né? Então, com base em um valor, você tem outro. Cruzando isso aí, fica fácil de fazer um gráfico. O problema é quando você tem muita coisa, né? Então, quando você tem várias variáveis que podem gerar isso daí. Então, com base em vários valores, te deu esse valor de resposta. Isso gera uma fórmula matemática, que é a fórmula da regressão linear. A gente tem regressão linear, regressão logística, eu acho que tem a binária também. E aí, para cada uma tem a binária, normalmente, a regressão logística normalmente é para problemas de classificação. Se você disse vai dar 0 ou vai dar 1, é ou não é, né? Então, ela é utilizada muito nisso daí. Mas a linear, você consegue colocar vários parâmetros e comparar, só que aí, quando você vai plotar, você tem que escolher qual dos parâmetros você quer para plotar. Você não pode plotar com todos, que vai ficar bagunçado, né? Então, você tem que fazer os testes coluna a coluna. Normalmente, você faz com base em correlação, né? Você verifica a relação de duas colunas. Então, você verifica se uma coluna tem correlação com o seu target, seu alvo, se outra coluna tem, e você tenta juntar isso daí no teu modelo. Segundo consta, não existe uma certeza absoluta em tudo, né? Quando a gente lida com regressão, a grande sacada é assim, você experimentar, testar. E é literalmente testar. Tem, obviamente, alguns saberes que você sabe que não pode juntar. Então, algumas coisas que são altamente correlacionadas, você não pode colocar, porque se as duas são altamente correlacionadas, elas vão influenciar na tua resposta negativamente. Então, você arranca uma das coisas. Então, faz parte fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, e é uma parte bem bacana de estudar. Recomendo fortemente para quem tiver interesse, análise de regressão, eu acho que seria, pelo menos assim, na minha opinião, pelo que eu venho estudando já há algum bom tempo sobre inteligência artificial, o primeiro algoritmo de aprendizado que você poderia imaginar, tentar utilizar na sua vida, era a regressão linear. Eu acho que ele é o algoritmo básico do aprendizado de máquina, do machine learning, né? Então, acho que é bem bacana dar uma fuçadinha nele, dar uma olhada. A fórmula dele não é complicada, mas ele pode se tornar bem complexo, né? Depois eu vou ver se eu executo ele num Excel para vocês verem, né? O Excel tem uma forma de calcular aí a regressão linear e a gente consegue analisar algumas coisas, tem algumas informações que dá para tirar. Não sei todas as informações que estão lá, estou longe de saber ainda. Minha formação estatística não existe, eu não sou estatístico, então para mim não é tão natural, eu tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que estudar e aprender isso daí para poder dar uma resposta mais significativa, mas como estatístico, né, qualquer estatístico olhando aquilo lá vai ficar feliz porque diz bastante coisa. Como não sou estatístico, eu apanho muito ainda para entender, mas eu consigo tirar algumas conclusões certeiras em cima do que eu estou lendo. Não muito ainda, tem algumas coisas que têm influência que eu acabo aprendendo depois, lendo e estudando sobre, mas é bem legal que você consiga ver e calcular. É muito utilizado em vários outros locais, né? Vi várias coisas que utilizam análise de regressão para fazer um monte de testes aí. A parte de engenharia de produção usa muito a análise de regressão. Tem vários locais aí que esse negócio eu acho que é a ferramenta definitiva, né?
Olhando aqui o nosso dataset, então, a gente tem aqui algumas informações. Esse dataset tem um total de 12 colunas e ele tem 891 linhas. A gente pode verificar, então, nossa coluna-alvo se chama Survived, né? Os sobreviventes. Então, coloquei aqui um DF Survived Drop Duplicates. Eu quero ver quais os valores que eu tenho nessa coluna daqui, né? A coluna Survived tem quais valores? Se eu fizer aqui um Drop Duplicates, ele vai mostrar os valores únicos, né? E aí vai mostrar a quantidade de valores únicos. Ele tem aqui 0 e 1. É legal porque nesse caso específico a gente não tem valores vazios no sobreviveu ou não sobreviveu. Está tudo preenchido, então para a gente é ótimo isso daqui. Tem algumas possibilidades bacanas na hora que a gente vai analisar os nossos dados, né? Deixa eu só tirar um livro daqui. Colocar no lugar, pronto. Quando a gente vai brincar com alguns certos dados, a gente tem algumas possibilidades bem interessantes. Se eu quisesse analisar isso daqui de uma forma um pouco mais profunda, como que eu poderia fazer, né? Esse dataset, a gente inicia o processo de análise fazendo leitura sobre o dataset, se ele tiver as informações já, que é o dicionário de dados, né? Facilita muito a vida, leia o dicionário de dados, então, se não, a gente vai começar a explorar. E aí fazer uma análise exploratória meio nas cegas faz parte do processo em algumas vezes, né? Existem algumas possibilidades da gente ver algumas informações, né? Tem um comando que é vou aqui dar o df.shape. O shape, quando eu executo esse cara aqui, ele mostra para a gente exatamente essa informação que está selecionada. Então, ele mostra aqui uma tupla que nos dá como resposta a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, ele mostra uma tupla. Lembrando, entre parênteses, alguma coisa é uma tupla. O que é uma tupla? É uma lista que não dá para ser mudada. Ele mostra uma resposta para a gente de linha coluna. Posso ter várias separações. Nesse caso específico, a gente só tem 2 valores. E aí a gente tem a relação linha-coluna. Então, o shape serve para a gente ter essa informação. Mas não é só o shape, né? A gente tem outras possibilidades. Por exemplo, a gente poderia dar um describe nesse dataset para a gente poder ver. Então, df.describe. Então, describe é uma função. Então, tá lá. E aí a gente tem aqui algumas informações sobre esse dataset. E aí começa a ter informações interessantes, né? Quando você dá um describe sobre o seu dataset, ele vai pegar as colunas que ele pode calcular, então as colunas numéricas, e ele vai fazer alguns cálculos para a gente. Então, ele vai contar quantos valores tem na coluna, vai dar média, valor, desvio padrão, aí vai dar os quartis, valor mínimo, valor máximo. Isso daqui é legal para você poder analisar. Por exemplo, aqui a gente está falando de um projeto específico do Titanic, a gente está utilizando Machine Learning, mas se eu quisesse utilizar uma outra técnica, por exemplo, um fuzzy da vida, ao invés de ir lá para o aprendizado de máquina, eu quisesse usar fuzzy. Seria interessante eu fazer uma análise exploratória? Sim, seria. Porque o fuzzy, como ele trabalha com faixas de valores, né, que você vai montar graficamente o que você vai querer, talvez essas divisões em quartis te orientem a saber aonde você vai fazer as suas divisões de incerteza. Normalmente a gente utiliza essas divisões daqui para ficar interessante, para poder trabalhar com os dados. E é bacana você ver isso daqui. Obviamente, a gente tem aí alguns detalhes que eu acho que são muito importantes da gente compreender. Quando a gente está lidando com uma distribuição de valores em uma coluna, você pode ter, por exemplo, um valor que seja muito além ou muito inferior, né? E ele cause uma média muito louca. Então, média é um problema. Quando a gente está lidando aqui com os quartis, ele está falando aqui de uma divisão mais igualitária, né?
E aí você pode ver, por exemplo, a evolução dos valores, né? E de repente você tem aqui um que sobe muito, e aí você consegue ver quantos por cento dos seus dados estão em cada faixa. Se você vê que existe aqui uma aproximação muito grande, né, dos valores, você está vendo que tem aqui esse cara, de repente, ele vai de um valor para o outro muito abruptamente, não está tendo uma equiparação, né? Você consegue ter certeza que você não deve dividir dessa forma. Você talvez tenha que juntar esses dois conjuntos, ou uma possível limpeza pode ser necessária, arrancar esse valor que é muito fora do contexto, né? A gente pode arrancar ele. Estatisticamente, você perder um valor, dependendo aqui dentro de 800 e poucas linhas, talvez um valor não seja tão significativo assim. Então, você pode abrir mão dele, né? Então, você pode, por exemplo, excluir alguma linha que esteja com valor muito discrepante, justamente para deixar o teu modelo mais sossegado, mais tranquilo, mais harmônico, né? A gente viu na aula passada outra possibilidade também, que é a gente normalizar os nossos dados, né? Então, a gente tendo colunas com valores muito discrepantes, né? Isso é complicado, né? Quando os valores estão muito distintos, muito longes um do outro, né? Então, se você está medindo alguma coisa em tonelada e outra coisa em miligrama, cara, é muito diferente o valor. Para certos modelos, não tem muita implicação. Para outros, dá uma influência gigantesca, e essa influência é negativa, né? Porque normalmente você vai ver, por exemplo, uma análise de regressão, você faz multiplicação. Então, quando você multiplica por algo que é muito grande, dá um valor absurdo, e algo 0, alguma coisa pode dar um valor tão minúsculo que não dá liga no teu, não faz tanta diferença no teu modelo, e é por conta dos tamanhos, né, dessas variáveis, né, serem muito distintos, isso aí não fica tão harmonioso. Aí você normaliza, coloca tudo dentro de uma faixa padrão, sei lá, de 0 a 100, de 1 a 10, de 0 a 1, de -1 a 1, alguma coisa assim. Você coloca dentro de valores padrões e já era. E aí você consegue deixar os seus dados numa mesma escala. E aí, colocando os dados numa mesma escala, pode ser que o teu modelo tenha uma resposta mais assertiva sobre o que você está querendo calcular. Traduzindo, né? Você vai diminuir o erro. O objetivo nosso sempre é diminuir erro, né? Então, a gente luta pelo menor erro possível. Se você obter 100% de acerto, tenha certeza aí que tem o overfit, né? Teve um super treinamento, ou se você errou tudo, está muito ruim, você pode ter tido um underfitting, né? Você não treinou o suficiente. Então, já são indicações do que a gente pode fazer. O describe é bem legal, né? Você consegue ver, e aí você nota que ele tem mais colunas, ó, nome. Não apareceu a coluna nome aqui. Como que você poderia saber quais colunas deveriam aparecer aqui, né? Vamos inserir aqui, então, um df.dtypes. Então, df.dtypes. Olha esse cara aqui que legal. Ele mostra para você o que é o tipo dessa coluna, né? Ele fala que você tem aqui o passenger ID é um inteiro. Survived é um inteiro. O passenger class é inteiro. Mas o nome é um objeto, é uma string, né? O sexo também é uma string. A idade é um ponto flutuante. O CBSP inteiro, o parse é inteiro, o ticket é uma string, o fare é um float, a cabine é também uma string e o embarked também é uma string. Então você já consegue ver aqui, por exemplo, como que são os seus dados, quais são os tipos, e aí você já pode ter noção do que você vai utilizar. Por que que é importante olhar isso daqui? Eu não consigo usar objetos, né, em fórmulas matemáticas, eu tenho que usar números, e aí é onde a gente provavelmente ou vai tirar essa coluna não vai ser utilizada na nossa análise, ou a gente vai fazer aquelas conversões, a gente pode fazer lá uma codificação, então o que é S vira 1, o que é C vira 2, o que é D vira 3, você fez uma codificação, cada valor distinto virou alguma coisa, ou a gente pode fazer aquele esquema do crosstab, né, que é também chamado de one hot code, né?
Então, você vai pegar aqueles conjunto de valores e transformá-los em colunas, colocando 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, dizendo onde está sendo correspondente, né? Então, essa é a ideia de você fazer esse tipo de análise. É uma análise preliminar para poder começar o seu tratamento efetivo, né? Além do describe, eu posso ter mais informações? Sim. Tem lá um df.info. Acho que uma função mesmo. Aqui. Ela é uma função que ela vai dar uma esclarecida, resumida para a gente e ajuda bastante. Olha só que legal. Você consegue ver aqui o nome da coluna, né? Aqui está a ordem dela, o nome da coluna, a quantidade de ocorrências de valores não nulos, né? Então, você consegue ver, por exemplo, que aqui tem dados faltantes quanto à idade da pessoa. Meio complicado, né? Dependendo do que você for analisar, isso aí pode te atrapalhar. Na cabine também tem dados faltantes sobre cabine, ou seja, tem gente que não estava em uma cabine específica. Não sei se a cabine seria interessante para a gente, né? Porque talvez a classe já represente isso daqui, qual que é a área da cabine, né, que a pessoa estaria. Então, eu acho que isso daqui talvez, né, sejam duas conflitantes. E isso daqui é bem bacana, porque quando você trabalha com um esquema desse, quando você pede info do teu dataset, ele vai, além de trazer as colunas, dizer a quantidade de valores não nulos e dizer o tipo, tudo de uma vezada só, ele ainda mostra algumas informações legais, ele faz aqui um resumo de quantos tipos de cada dado que tem, e ele mostra quanto de memória está sendo utilizado por esse cara daqui. Então, nesse caso específico, essas 891 linhas com 12 colunas está ocupando 83,7 kilobytes. Então, é isso daí que ele está fazendo, está ocupando aí mais ou menos essa quantidade de memória. É importante saber? Porque a gente tem quantidade de memória limitada na nossa máquina. A nossa máquina virtual que o Colab nos permite utilizar, ela tem aí acho que é 12 GB de RAM, se eu não estou enganado, né? Então ela te dá uma máquina com 12,69 GB de RAM. É muita coisa, é bastante coisa, mas dependendo do que você estiver utilizando, do tamanho do dataset que você estiver utilizando, pode miar. Então, uma coisa legal é que quando a gente trabalha com o Colab, ele dá uma máquina muito grande para a gente. Mas, por exemplo, se você estiver utilizando um Jupyter ou um Jupyter Lab online, já diminui a quantidade de memória. Então, se você estiver utilizando na sua máquina, eu tenho uma máquina com 4 GB de memória. Mas ele não usa os 4, né? Só para isso daqui. Você tem o 4 que vai utilizar o sistema operacional. Se você estiver assistindo aula agora pelo Teams, o Teams vai ocupar. Se você estiver com o navegador aberto, vai ocupar. Cada coisa que você estiver usando vai ocupar. Então, o quanto você tem livre é um problema, sim, dependendo da quantidade de coisas que você tiver e do tamanho do dataset que você quiser lidar. Então, fica aí uma dica: o info é bem legal. Então, você tem aqui o seu dataframe.info, abre e fecha parênteses, ele te dá algumas informações úteis sobre o seu dataset e sobre o consumo de memória que ele tem nesse momento. Então, fica bacana para você entender se vai valer a pena ou não. Eu acho que a gente pode, né, ir para frente para pensar em algumas coisas a mais, né? O drop duplicate a gente já tinha conversado. O value count também é muito importante, que você vai contar valores repetidos, né? Então, por exemplo, aqui a gente está rodando sobre a coluna survived, né? Sobre a coluna survived, a gente tem os valores 0 e 1. Isso daí a gente viu aqui quando deu um drop duplicates, né? A gente apagou os duplicados, só ficou 0 e 1. Legal, quando a gente fez esse apagar duplicados, só ficou 0 e 1, quanto de 0 e quanto de 1 que a gente tem? Então, quantos que faleceram no naufrágio do navio e quantos sobreviveram ao naufrágio do navio, né? Então, a gente teve aí uma quantidade absurda de pessoas que morreram, por isso foi tão icônico esse acidente aí no mundo, né? Então, teve 549 pessoas que faleceram por conta desse acidente de navio,
E a gente teve aí do total, que são 891, apenas 342 sobreviveram. Então, são as informações sobre os nossos datasets. Esse cara também, a gente não tem valores muito fora de padrões, então já está tudo sossegado. Eu achei um esqueminha para fazer um gráfico. Esse aqui é o box plot, né? Esse gráfico daqui é bem legal. Vou rodar ele para vocês verem. Eu sempre tive curiosidade de entender o que era esse gráfico daqui, né? E aí eu nunca tinha entendido, eu fui pesquisar, aí eu aprendi, e aí esse gráfico agora faz muito sentido na minha cabeça, né? Esse gráfico daqui, ele é utilizado para você fazer a análise dos valores padrões, né? Então, você pega e normaliza os seus dados e você vai começar a ver dentro de uma faixa de valores, né? Você tem aqui uma faixa de quantos desvios padrões, X para desvios padrões, e o restante dos seus dados, eles vão se afastando disso daqui. Então, eles estão fora dessa caixa daqui de valores. Se elas estão muito distantes, ó, a gente tem um aqui que está muito distante, pode ser que esse dado daqui seja um dado que influencie negativamente. Então, caçar esse cara aí que está acima de 500 no FAIR ali, e aí seria legal você verificar. Então, é uma característica para análise, para localizar pontos muito distantes. Então, você está vendo aqui a distribuição. Você tem um monte de dado muito próximo, ó, eles estão diferenciando, mas ainda estão próximos, e de repente tem um gap, né, um vale gigantesco, e aí chega lá. E dentro da caixinha são os valores que você tem esperado. Então, esse gráfico daqui é muito famoso também, que é o box plot. Você vê muita impressão desse cara. E ele é estranho, não é um gráfico tão normal. E aí você, depois que lê sobre ele e entende, ele começa a fazer um pouquinho mais de sentido para a gente, né? Então, tem um comandinho maceteado aqui que a gente consegue pegar. Eu pego o data frame e eu passo a coluna que eu quero fazer o cruzamento, né? Ele já arma o esquema aí para a gente fácil, né? Os nossos esquemas de separar colunas, a gente tem que separar. Por que que a gente tem que separar os nossos dados em treino e teste? Porque você não pode pegar e simplesmente achar que o teu modelo, depois de você rodar o aprendizado dele, o treino dele, né, que é o fit, depois que você falar, olha, vai lá, aprenda com isso daqui, aprenda com isso daqui, que ele está sabendo tudo. O teste é justamente para a gente poder validar se o que a gente treinou realmente está funcional. E aí, por que que a gente divide os nossos dados tão logo no início, né? Porque senão vai dar um data leaked. Acho que é assim que se fala. Agora eu aprendi o termo correto. É o data leaked. E esse tal de data leaked acontece quando você não segmenta logo no início os seus dados em treino e teste. Ele tem que ser treinado logo no início para não ter problema de dar data leaked. É isso daí o motivo da separação. Não é liquid de líquido, não, viu? Pelo amor de Deus. É L-E. Putz, eu não lembro o nome. Liquid. Eu tenho que descobrir como que se escreve. Depois eu descubro e já aposto aí pra gente. É por conta dessa separação daqui que a gente tem garantia de evitar esse tipo de problema. Então, nesse caso daqui, eu peguei para o X, eu tirei a coluna do Survived. Para o Y, eu deixei somente o Survived. Então, nesse esqueminha daqui, um pouco diferente do que a gente estava fazendo, porque eu separava em treino e teste, né? Agora eu separei aqui somente X e Y, só para a gente ver. Então, rodei esse cara, separou em treino e teste, e agora que ele rodou, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar e jogar para dentro de treino X, teste X, treino Y, teste Y. A gente vai fazer aqui a divisão em 20%. Então, a gente vai dividir X e Y, aqui a quantidade. Antes a gente só colocava o nosso data frame aqui, né? O DF, ele era dividido em 2. E aí depois a gente pegava o treino e segmentava e fazia tudo. Dessa forma, você já pode fazer direto com os dois. Ele separa 20% do X e 20% do Y. E o legal é que ele faz isso daí de forma realmente aleatória, né? Então, vai fazer essa separação de forma aleatória, bacana. Separou, já está tudo bacaninha. A gente já tem essas 4 variáveis preenchidas. E aí você pode ver, por exemplo, que o treino
x.shape, ficou lá com 712 linhas e 11 colunas. Lembrando que eram 12, a gente tirou o survival, ficou então 11. E o nosso teste ficou lá com 179. Então, a gente fez aí a segmentação de 20% dos nossos dados e os 80% aqui, tirando, obviamente, a coluna que é o survived. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa remover do nosso modelo algumas colunas. Tem duas formas de se fazer isso daí. Então, a primeira forma, deixa eu aumentar só um pouquinho para ficar melhor aí a visualização. Aqui. Olha só a primeira forma. Você vai utilizar sempre o drop alguma coisa, né? Então, você vai dar lá o seu data frame, ponto, drop, e aí você vai dizer quais colunas você quer dropar. E aí o axis aqui você quer dizer que você vai arrancar a coluna inteira, né? Então, é isso daí. Você pode fazer dessa forma. Então, trainx recebe trainx.drop columns. Ou ainda, se você olhar o drop, ele tem, não só o drop, né? A gente tem outros aí que tem esse parâmetro chamado o in-place. Por padrão, o in-place normalmente é false, né? Deixa eu ver até aqui. Deixa eu ver. Drop. O in-place é false, olha lá, por padrão aqui, ó, o in-place é false. E esse cara daqui, o in-place, ele faz o seguinte, ele vai gravar essa alteração no próprio data frame que você está fazendo. Se você não tiver o in-place true colocado aqui, ele vai estar por padrão false, ele vai fazer uma cópia desse valor. Então, você pega a cópia desse valor, o resultado disso daqui, e joga novamente sobre ele. Você sobrescreve o seu data frame trainx. Esse cara daqui, com o in-place igual a true, já faz a modificação direto no data frame, sem precisar você regravar ele. Qual você usa? Não sei, cara. Não sei se tem muita diferença. Ambos funcionam muito bem. Eu não tenho problema nenhum de usar um ou de usar outro. Mas eu gosto muito do in-place, porque ele não precisa fazer essa atribuição, né? Você faz a modificação, ele já faz a modificação no próprio data frame ali para você brincar. Então, só para rodar esse cara, rodou bonitinho. A gente tem problema de valores vazios, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tem uma função isNA, tem várias funções para testar vazio, testar valores vazios no teu data frame, mas o isNA eu acho que é uma das funções mais novas que tem. Pelo que eu estava lendo, a recomendação de utilizar ele está por conta do Pandas cada vez mais estar ficando parecido com o R, né? Então, as pessoas que estão desenvolvendo Pandas são pessoas que estão com a noção de que existem muitas pessoas que utilizam R, principalmente estatísticos, e eles querem atrair esses caras para o Pandas, né? Que é literalmente roubar os usuários do R, trazendo-os ao Pandas ou ao Python, né? E aí o que acontece? Eles estão escrevendo as funções cada vez mais próximas, né? Mais similares, para que o cara que esteja lá no R, quando ele precisar fazer alguma coisa no Python, ele vá para o Python, use o Pandas e não note muita diferença, não sinta muito essa diferença e fique muito tranquilo dele utilizar. Então, é uma das técnicas que eles estão utilizando. Então, esse isNA, quando não tem um valor, é valor vazio, né? Valor nulo, ele está fazendo muito similar ao que é lá no R. Então, eu li, tem várias correções e várias funções novas que estão sendo feitas justamente para aproveitar essa grande massa de usuários de R, né? Programadores, não programadores em R, né? Porque o R normalmente é para quem não é programador, estatístico, são pessoas que estão utilizando estatística para analisar seus dados e estão querendo trazer esses caras para o Python. Então, tem essa similaridade de função. Então, essa função isNA, eu estou testando aqui agora, né, o meu teste X, estou sumarizando tudo isso daí, contando quantos são os valores que são vazios, e aqui eu estou transformando em um frame, né, para ficar essa tabelinha bonitinha, e eu estou chamando essa coluna do resultado de valor vazio, né. Rodando esse cara aqui, você vê que a idade agora, né, a gente já fez lá um drop nas colunas que não nos interessavam, a idade ainda continua com valor vazio.
E aí vem aquele problema. Eu ainda tenho valores vazios, mesmo tirando, a gente tinha uma coluna que era, eu acho que era a cabine, né? A cabine tinha muitos valores vazios, ela foi retirada. O ID do passageiro é individual, não vai ajudar em nada, pelo contrário, só vai atrapalhar. Cada linha tem um valor único. Isso daqui é um problema grande, porque você não tem repetição das linhas. Muito pelo contrário, se a gente tiver 891 linhas, vai ter 891 valores diferentes. O nome também provavelmente vai ter 891 valores diferentes, não vai ajudar em nada, não colabora em nada. O ticket também, cada passageiro tem um ticket, ou seja, cada um tem um valor distinto. E teoricamente a gente tem aqui um agrupamento de cabines, né? Alguns passageiros estão na mesma cabine, mas mesmo assim não é muito interessante para a gente. Então foram as colunas arrancadas aqui. E aí agora vem a brincadeira. Tem algumas formas da gente brincar. Tem aqui, vou mostrar para vocês um tal de Group By. E aí é bem interessante essa conversa. Como eu falei para vocês, o pessoal do Pandas tenta trazer para dentro do Pandas, né, os usuários de outras linguagens. Quais são as três linguagens aí? Três não, quatro, são quatro linguagens fortes de manipulação de dados, né? Python, a gente já está mexendo. Eu falei agora do R, o R também é muito utilizado. Tanto é que se você falar com a professora Kátia, provavelmente ela resolveria esse problema analisando com a ferramenta do R, muito legal. Não tenho nada contra, é só que eu não me adaptei. Eu tentei aprender, não gostei muito, achei mais fácil o Python com pandas, e porque eu posso utilizar um navegador para fazer, né? Isso aqui eu achei fabuloso, para mim ficou interessante demais. Mas eu tenho outras linguagens. Uma vocês aprenderam no quarto bimestre, no quarto semestre da faculdade, que é SQL. Então vocês têm aí a linguagem SQL. Então vocês vão poder com certeza utilizar SQL para fazer várias consultas e manipulações. Normalmente o que você consegue fazer aqui você consegue fazer um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer com SQL. SQL eu acho que é uma das linguagens que se você está curtindo a ideia, se você quer ir para a área de análise de dados, SQL tem que ser uma linguagem fluente, né? Você fala assim, eu preciso aprender inglês. Aprende SQL. É a linguagem que você tem que falar, que eu acho que ela é primordial. Tanto é que eu andei assistindo, né, procurando e pesquisando sobre essas linguagens, ainda está faltando falar de uma, mas tudo que eu pesquisei com alguns colegas da área de ciência de dados aí que eu tenho pesquisado também, os caras quando vão fazer entrevista de emprego, né, por incrível que pareça, você pode ter um mega projeto mostrando lá que você domina o Python com pandas, com scikit-learn, com o matplotlib para fazer a visualização de gráficos, com NumPy para manipulação dos arrays, mas a prova provavelmente vai ser de SQL. Se você for fazer uma entrevista, provavelmente a prova é de SQL. Ele vai te perguntar coisas de SQL. Vai perguntar conceitos de inteligência artificial, conceitos de machine learning, conceitos dos algoritmos, e a prova cai sobre o SQL. Então, o SQL realmente é uma ferramenta interessante para você aprender fortemente para lidar com essa área. Se houver interesse de seguir nessa área, recomendo, então, estudar também SQL. E eu vou falar, tem coisa que assim, eu preciso manipular alguns conjuntos de dados, eu não penso duas vezes, cara. Eu jogo isso daí para dentro de um banco, eu importo um CSV desse dentro de um PostgRE da vida, que eu prefiro PostgRE a MySQL, né? E eu prefiro Oracle a PostgRE, mas eu prefiro o open source, o open source e gratuito, né? O Oracle não é open source, ele é gratuito para você utilizar a versão Express dele. Até a última vez que eu li era a versão Express, que tinha a possibilidade de rodar a base até não sei qual tamanho lá. Tinha um limite de tamanho das bases que você poderia rodar. Então, quantidade de processadores, tamanho de memória. Ele limitava você nisso daí. Para forçar, obviamente, se você estiver fazendo algo comercial grande, a você ter que pagar e comprar a licença do banco de dados, né?
Então, eu acho que a versão free é legal, respeito a utilização, falo que é ótimo, mas eu estou brincando com o PostgreSQL porque dá para programar também. O Oracle tem o PGSQL, o PostgreSQL tem o PLSQL, o PostgreSQL tem o PL-PGSQL, né? Ou PG-PLSQL, acho que é PL-PG-SQL, que é a linguagem programada do PostgreSQL para fazer lá as stories procedures, né? Ou stored functions, né? As procedures armazenadas ou as funções armazenadas em banco. Então é bem bacana, dá para fazer algumas coisas bem bacanas e interessantes. E por que eu falo mais do PostgreSQL do que o MySQL? Porque o PostgreSQL, quando eu comecei a ver, ele já tinha tudo isso, já era similar ao Oracle, já os dois estavam bem preparados para a parte programada. Você pode programar em PG, PL, SQL, programar em C e tem mais algumas outras linguagens. Eu tenho certeza das duas, né? Fazer as suas procedures em SQL, PG, PL, PGSQL e C. Você pode escolher a linguagem e tem mais algumas outras aí. São várias linguagens que ele interpreta e consegue utilizar. O MySQL só depois de um tempo que ele implementou esse negócio daí. Então, ainda, e foi um ajuste feito para ele poder ter isso daí. O PostgreSQL e o Oracle já estavam com isso daí enraizado e fortemente né, utilizado aí pela comunidade de desenvolvimento. Aí veio o MySQL e tentou corrigir isso daí, porque viu que estava perdendo mercado quanto a isso. Então, é um detalhe. E a parte de manipulação de dados, assim, às vezes eu preciso fazer alguma coisa lá sei lá, no Excel para fazer uma limpeza de dados antes de trabalhar. Putz, eu vejo aquele negócio, principalmente lidar com datas, fazer preenchimento de valores, fazer cruzamento, fazer joins, né? Eu gosto muito ainda de usar o SQL para fazer, eu faço rápido no SQL, porque eu sei fazer, lidar, então é bem tranquilo. Fica a recomendação que, se você souber lidar com SQL, ajuda e acelera a tua vida pra caramba na parte de preparação dos teus dados, né? Antes de você começar a trabalhar efetivamente. E aqui falei toda essa história, por quê? Porque olha só, a gente tem aqui um group by. Então, o group by é literalmente o group by do que a gente tem lá no SQL, né? É um agrupador. E esse agrupador, ele vai agrupar sobre uma determinada coluna ou conjunto de colunas. Então, aqui a gente está fazendo um agrupamento sobre a coluna age. Então, a gente está querendo juntar os nossos dados em treino, a gente quer juntar as colunas age e a gente quer contar isso aqui, quer ver o tamanho desse negócio daqui. Então, para ver as faixas de valores, por exemplo, né? Então, rodando esse cara aqui, ele vai ver lá, olha, quem tem ponto 42, quem tem 65, 74, tem uma pessoa de 74, uma de 70,5, outras duas de 70, três de 65, cinco de um ano. Então, tem as informações aqui das quantidades, e é bem legal que agrupou por idade, a gente consegue ver esses valores. Isso aqui é interessante fazer muitas vezes e a gente vai precisar, né? Por quê? Porque se eu pegar esse cara, a gente pode fazer, por exemplo, um group by passando qual que é a função de agregação que a gente vai utilizar, né? Então, dá para fazer dessa forma. A gente pode também utilizar a função lock. A função lock, ela localiza algumas colunas. Então, eu estou passando aqui no treino, eu quero que pegue o treino aonde a idade é igual a zero. Por quê? Eu tenho muitos valores aonde a idade é igual a zero. Aonde a idade é igual a zero, eu vou fazer um cálculo e eu vou pegar a média. E aí, eu vou pegar uma média de todos esses valores com idade igual a zero e vou gravar, né? Vou calcular lá a média e vou gravar. Então, vou jogar uma média de idades ali. E a mesma coisa com valores igual a 1. Vou fazer um cálculo com preenchimento com a média. E isso daqui é uma das formas, né? Eu não optei por excluir nesse caso daqui, eu não quis excluir a coluna, mas eu quis sim pegar a coluna que é a idade, aonde o valor é zero. Então, olha aqui ó, a anotação da coluna, né? Está entre colchetes, chaves, colchetes. Está entre os colchetes, de vez em quando dá umas travadas, né? Eu estou pegando todas as idades igual a zero, né? Então, ele está localizando todas as idades igual a zero. E aí, eu estou utilizando essa função aqui, fio NA. Preencha
aonde é o valor vazio. E aí eu quero preencher com o quê, né? Qual que é o objetivo do meu preenchimento? Eu quero preencher com a média das idades vazias. Então, sei lá, se tem 10 idades vazias, eu vou calcular a média disso daí. Então, um valor médio e vou jogar lá. E esse cara daqui, eu estou mandando ele gravar no próprio DataFrame. E o outro com idades igual a 1. Estou mandando gravar no próprio DataFrame. Feito isso daí, rodando esse cara daqui, vai facilitar a nossa vida pra caramba. Você pode fazer isso daqui, resolve. Você pode fazer também dessa forma. Você faz lá o train x group by age. Aí você usa a função de agregação. Só que aí a função de agregação, ela precisa utilizar lá o NumPy para poder nos ajudar. E aí o que, que eu estou falando? Na idade, pegue a média das idades e o tamanho dela. E ele vai pegar e fazer a função justamente por conta disso daqui. E vai dar os valores para a gente nesse jeitinho bonitinho, olha lá. A idade aqui, então, você vai ter as idades... Opa! Beleza. Agora você vai ter lá as quantidades, vai ficar legalzinha, mudou um pouco, e aí ele preencheu aonde tinha valor vazio. Tanto é que a gente pode fazer, né, usando dessa forma daqui também. Eu posso simplesmente pegar os meus dados de treino e preencher, eu quero preencher com a média das idades. Também é uma outra possibilidade. Então, você pode fazer isso daí. Olha só alguma coisa importante. Eu peguei os meus dados de teste. Os meus dados de teste, eu fiz o preenchimento com a média do treino. E aí você pode falar assim, Cristóvão, acorda aí, não era com a média do teste, não? Então, pode, mas é complicado, porque olha a quantidade de valores que a gente tem no treino, né? A gente tem 80% do nosso total de valores. Se você pegar e calcular a média desse cara, é uma. Pode ser que no seu teste seja um valor muito diferente. Então, vale mais a pena você preencher o teste com a média do treino, das idades do treino. Porque o treino é bem maior do que o teste, né? Então, aí é isso daí que pode acontecer. Então, para que não tenha nenhum problema, a gente pode fazer dessa forma. E aí, só para lembrar, e aí eu lembrei, putz, quando eu resolvi esse negócio, eu lembrei pra caramba do Matheus. Mateuzinho, lembrei de você. Olha lá, moda. A gente usa moda quando a gente tem valores numéricos, né? Perdão, quando a gente não tem valores numéricos, quando são valores string. Então, a gente tem, eu acho que S e C nesses valores aqui do embarked, né? Então, no embarked, a gente vai utilizar a moda. Só que a função da moda precisa trazer aqui mais esse parâmetro daqui, que é indicando que é a primeira coluna do que a gente está fazendo, né? Então, a moda precisa desse valor de referência aqui na frente. É um arrayzinho, né? É uma função que, na verdade, é um array. Então, esse cara daqui tem essa característica, mas é a moda, e aí a gente vai preencher com a moda, ou seja, quem tem a maior frequência, né? Então, a gente está pegando aqui quem tem a maior frequência. Se você executar somente a moda, ele vai trazer do maior para o menor, da maior frequência, da maior ocorrência para menor, e eu estou preenchendo os vazios com a maior ocorrência. Então, é uma ideia. E, novamente, no teste, eu preencho com os dados do treino e não do teste, porque pode ser, como são dados pegados aleatoriamente, que, por exemplo, ele pegue no pro teste, tenha mais ocorrências de pessoas com menor frequência ali, né? A menor frequência do grande volume, na verdade, pode cair para cá. Então, pode ser, sim, interessante usar esse cara daqui. Esse cara resolveria bem a nossa vida, e aí você faria isso daqui. Só para, né, como eu já gerei esse cara, eu vou ter que rodar de novo, porque eu fiz vários exemplos, né? Eu acho que eu perdi meus dados do jeito que estavam. Só para corrigir esses caras aqui.
Cadê a divisão? Esse cara só mostra, não precisava também. A plotagem não precisa, divisão em treino e teste, está aqui. Divide em treino e teste agora, dividiu. Tira aquelas colunas, tirou. Esse aqui só vai mostrar lá que tem que ter os 44, tem lá 29, pegou agora diferente. Pulo esse, e eu vou pular esse também, vou rodar esse, para os preenchimentos. Então, deixa eu só pegar aqui o do treino e deixa eu pegar esse cara daqui. E vamos rodar depois, né, para a gente ver como que ficaria aqui. Vou colocar aqui código. Olha lá. Pá. Tudo zerado agora. Agora foi preenchido lá os nossos valores. Não tem mais nenhum vazio. Antes, se você olhar aqui, né, você tinha lá valores vazios na idade. Agora a gente já tem tudo preenchido. Então, já foi preenchido tudo. Não temos mais valores vazios. Lembrando, normalmente não é aconselhável você simplesmente apagar. Tem que ver se vale apagar o dado ou não, porque dependendo da quantidade, pode ser que esse apagar influencie, né? Preencher valor vazio é uma arte. Então, eu já vi preenchimento com média, com mediana, com média de valores próximos, né, dos vizinhos próximos a ele, calcula a média de uma faixa ordena tudo, ficou vazio. Ali, aí aqueles caras ordenados, ele coloca ali na faixa, ou calcula em cima e embaixo e coloca. Tem N possibilidades. Eu já vi até utilizando algoritmos de machine learning para fazer a descoberta ou o preenchimento do valor que deveria estar ali naquela coluna. Também já vi isso daí. Tem que ver e testar o que melhor se adequa. Se você fez isso, testou e o teu erro está muito grande, pode ser, é uma das possibilidades quando você está com um erro muito alto, que o seu preenchimento não foi legal. Então, eu recomendaria fazer um teste excluindo as linhas em branco para ver se diminui o teu erro. Se diminuiu, tenta preencher ele com outro valor, então. E aí pode ser, né, com um algoritmo, fazendo cálculo para ver, predizer. Talvez essa predição possa ser melhor do que uma média, ou você preencher com zero, né, alguma coisa assim. Então, tomar cuidado com isso daí e testar. Não existe uma fórmula mágica que eu conheça, que eu tenha lido, nada, ninguém explica assim, ó, faça desse jeito, esse é o método infalível. Não existe. Faz, experimenta. Achou ruim? Muda a forma, experimenta de novo. Ficou melhor? Então é assim que você vai fazer. Ficou pior? Volta para o anterior. É teste. Não tem muito o que fazer, não. É assim mesmo. Agora, a gente vai ver lá, fazer a tratativa de variáveis numéricas, né? Então, a gente tem um problema de variáveis numéricas, como a gente sempre fala, como eu sempre falei para vocês, que elas podem distinguir muito, né, um valor de outro, né? Então, imaginando aqui, eu peguei uma tabelinha para ilustrar, então, imaginando aqui, ó, você tem uma coluna que tem valores 15, 18, 12, na outra você tem 1, 3, 2, 5, são muito distantes, né? Então, existe uma distância muito grande desses valores aqui. E por conta dessa distância ser muito grande, o teu algoritmo pode não gostar muito disso aí, pode dar problema. Então, existe essa possibilidade de você melhorar isso daqui. Então, uma das formas é você utilizar esse min-max scalar. Esse min-max scalar, só vamos lá em cima para mostrar onde ele está. Cadê o min-max scalar? Aqui, o min-max scalar, ele é do scikit-learn. E ele já é um esquema de codificar tuas variáveis justamente para ficar dentro de uma faixa de valores máximos e mínimos, né? Então é bem legal que ele faz isso daí, ajuda muito, facilita a vida pra caramba. Muito boa noite, seu Rossini, seja bem-vindo. Aí a brincadeira aqui de como que a gente vai fazer esse cara, né? Então tem duas colunas nossas que elas estão se mostrando meio esquisitinha, né? Que é essas daqui. Vamos pegar esse cara aqui.
olha lá o que está acontecendo. Você tem valores, né? 30, 12, 30, 7, 31, 18, 26, 8, 24, 65, 44, 26, ele está meio discrepante, né? Então, por estar, né, muito distante, vale a pena fazer um esquema dele normalizar esses dados. Se você quiser normalizar, é só chamar o min max scaler e mandar fazer um treinamento transformando esses dados com os valores dessa coluna, dessas colunas. Ele faz essa transformação, essa normalização desses dois valores e devolve de novo isso aqui para o mesmo lugar. Então, você vai lá, normaliza e coloca de novo no lugar. Então, a gente tem que fazer isso daí com treino e com teste, rodando esse cara. Ele rodou bonitinho, ele dá uns warnings meio malucos lá, mas funciona legal. E aí, vamos dar uma olhada agora como que ficaram esses dados aqui, né? Olha lá. Ele ficou agora tudo lá, ó, 037, 002, 037, 01, 038, 003, 032, 001. E aí ele ficou bem legal porque ele ficou tudo na mesma faixa de valores, melhora muito para treinamento de modelo. E eu já tive umas infelicidades de ficar batendo cabeça aí uma semana e não estou achando o negócio e era por conta de diferença de escala de variável. E aí você normaliza as benditas, tudo fica bonito e tudo funciona, por incrível que pareça, viu? E aí vamos ver lá como que ficaram os nossos dados, né? A gente vendo aqui só os nossos dados de treino, como que eles estão agora, né? Olha lá, bonitinho, a gente já tem aqui a classe do passageiro, o sexo dele e o que a gente tem, o embarque, né? Então, sexo e embarque são informações que a gente precisa mexer. O embarque parece que tem duas categorias que a gente precisa lidar, e o sexo tem duas também que a gente precisa lidar. Então, a gente precisa fazer a transformação de variáveis categóricas em numéricas, porque a gente lida com número, né? A gente precisa trabalhar com o número. Então, vamos fazer essa transformação desses caras aqui. Então, existe algumas possibilidades. E aqui tem uma outra, que essa aqui são classes, né? Tem as três classes, a primeira classe, segunda classe, terceira classe. A gente pode também fazer dela variável dummy, né? Então, a gente transforma essa coluna daqui em coluna em quantidade de valores que tem. Então, aqui deve de ter, se eu estou bem lembrado, 3 colunas, ele vai ter a classe 1, classe 2, classe 3, e aí vai ter 1 para a classe 1, 0 para a classe 2, 0 para a classe 3. Então, quer dizer, então, que o passageiro pertence à classe 1. Quando ele tem lá 0 para a classe 1, 0 para a classe 2 e 1 na classe 3, quer dizer que o passageiro pertence à classe 3. Então, nesse caso aqui, se você tivesse isso, ficaria lá 0 para a classe 1, 0 para a classe 2, 1 para a classe 3. Ele faz desse jeito. Você pode fazer o mesmo esquema para sexo, se você não quiser fazer o esquema de categoria, né? Fazer sexo feminino vale 1 e o masculino vale 3, por exemplo. Poderia fazer essa transformação também, não tem problema, ou 0 e 1, tanto faz. E a mesma coisa para o embarked. A gente pode pegar e transformar tudo em variáveis dummy, né? Que aí fazer aquela transformação do crosstab, né? Fazer os valores de uma coluna se transformarem em colunas em si, né? Os valores serem novas colunas. Então, tem essa possibilidade aqui. Para fazer isso, a gente tem a função getDummies. Então, a getDummies, você passa para ela quem que você quer transformar. Então, nesse caso aqui, a gente chamou pandas.getDummies, e eu estou falando que eu quero manipular o meu treino X. E as colunas que eu quero fazer essa transformação. Eu coloquei todas as colunas que eu quero fazer essa transformação aqui. Então, já fiz lá a modificação de todas, tanto para o treino como para o teste. Então, roda para os dois. E depois, o que acontece? Pode ser, né? E aí vem uma brincadeira interessante. Eu vou até separar esse cara daqui, porque a gente pode ver ele depois. Vamos ver se acontece isso. Pode ser que na hora que eu faça a conversão, né, essa transformação daqui de valores de uma coluna, transformando esses valores em colunas, pode ser que falhe uma coluna. Como assim? Vamos imaginar agora um caso. Eu tenho aqui uma coluna que tem cachorro, gato, cachorro, tartaruga, peixe, gato. Beleza. Isso daqui no treino.
Pode ser que no teste não tenha aparecido peixe. E aí, na hora que a gente for gerar as colunas, eu vou gerar para o treino, ele vai ter gato, cachorro, tartaruga e peixe. Beleza, vai ter as 4 colunas. Mas o teste vai ter gato, cachorro e tartaruga, não vai ter o peixe. E aí a gente tem quantidade de colunas diferentes, para treino e para teste. E aí deu chabu. Não pode ter quantidade de colunas diferentes, nem pode estar em ordens diferentes também, tem que estar na mesma ordem. Então a gente precisa ajeitar isso daí. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, criar a coluna, né? Eu preciso fazer esses ajustes aí. Eu falaria para você assim, imagina você fazer isso na mão no SQL. Ah, beleza, surgiu uma tabela lá que gerou as colunas ruins lá, que a gente pode fazer com select, beleza, mas ficou faltando uma. Como que você vai fazer isso daí? Bom, você vai ter que dar lá um alter table, add column, né, para você poder adicionar essa coluna. Beleza, você fez isso, adicionou, ela está vazia. Aí agora você vai ter que fazer um update nessa coluna sem o where para preencher ela com um valor padrão para ela poder ser toda preenchida. Legal, fez isso, tem que executar um monte de coisa, né? É possível fazer, mas é trabalhoso, não é tão simples, né? A gente vai fazer então aqui rodando, né? A gente fez a transformação, vamos ver se aconteceu. Pode ser que não, pode ser que sim, porque a gente faz seleção de dados aleatórios, por isso não tenho certeza. Então vamos colocar aqui um train x. Eu vou vamos ver aqui, dar um ponto shape, para a gente dar uma olhada rápida nele. Beleza, ele tem 24 colunas agora, ó, de 11 se tornaram 24. Vamos ver agora o teste X, que foi o outro dataset que a gente manipulou, né? O outro data frame que a gente manipulou. Shape. Chabu, probleminha, quantidade de colunas diferentes. A gente está aí com quantidade de colunas diferentes. Que birosca complicada, né? E aí, olha só, vamos ver aqui as colunas, né? Um dtypes, por exemplo, dtypes, para a gente ver aqui, né? Vou usar o info, porque aí o info vai trazer também a quantidade de dados de uma mesma coluna. Todas são preenchidas, belezinha. Olha lá, você tem primeira, segunda e terceira classe, sexo feminino e sexo masculino, CIB-SP 0 até 8, o parche vai de 0 até 8, isso, não, de 0 até 6, e o embarque ele tem um Q também, então tem C, Q e S, são os 3. Beleza? Vamos fazer aqui um info também para o teste X e vamos ver. Só olhando mesmo para a gente descobrir. Olha lá, 3, masculino e feminino, de 0, opa, ó, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Esse cara aqui tem 0, 1, 2, 3, 5, 8. Opa, aqui esse aqui está igual. Ele pulou, então, o 6 e o 7. Então, não foi. Esse aqui é sequencial, de 0 a 6. Vamos ver se esse aqui é sequencial de 0 a 6? Não. Ele vai até só o 4. Falta o 5 e o 6, são as duas colunas que estão faltando. Então, a gente tem aqui as colunas que estão faltando, são exatamente essas daqui. E ainda pode ocorrer, e aí é o mais chato ainda, o pode ocorrer, estatisticamente é mais difícil, mas pode sim, de eu ter mesma quantidade de colunas, mas só que o treino X ficou com uma coluna, sei lá, um sexo, outros, e o teste ficou com, sei lá, com sem o outros e o outro ficou lá sem o feminino, por exemplo. Pode dar isso daí. E aí eu tenho que juntar, deixar os dois com a mesma quantidade de colunas. Preciso fazer isso daí, eu preciso corrigir. Para corrigir isso daí, a gente tem uma técnica bem legal, que é fazer o alignment.
fazer o alinhamento desses datasets daqui. Então, você tem lá treino e teste, você vai pegar o treino e alinhar ele com o seu teste. E aí você vai fazer uma junção, e a sua junção é inner, vai colocar tudo que é igual deles, né? E é isso que a gente quer. Então ele vai ver de um lado o que está faltando e do outro o que está faltando e vai colocar tudo igual. E aí resolve para a gente o problema. Então rodou esse cara daqui, beleza, vamos ver aqui para baixo, a gente tem lá, novamente, train x ponto shape, deu 22 colunas, ele arrancou 2 colunas desse cara, e o teste x ponto shape. E deixou tudo igual, ficou lá alinhadinho. Beleza. O que era coluna diferente, ele descartou. Ele arrancou aquilo dali para a gente. Pode ser um problema? Pode, porque a gente fez inner, né? Pode. Cadê? Agora que eu quero que apareça, não aparece, né? Pode ser inner, né? Que a gente fez aonde é igual. Mas, vamos ver aqui, cadê? É o join que eu quero. Ó, você pode fazer um outer, um left, um right. Como são só as colunas iguais, é inner, né? Ou eu poderia deixar tudo igual às colunas que estão de um lado, tudo igual às colunas do outro. Nesse caso aqui, o outer ficaria bem legal, a gente fazer um outer join também, funcionaria muito bem. E aí os dois ficariam com 24. Se eu fizesse um left, ele iria deixar lacunas. Aí voltaria a ter o problema do valor não preenchido. O right também pode ser. Então, trabalharia mais em cima do inner e do outer. Então, tomar cuidado aí quando for manipular. Esse cara daqui traria todas, somente o que é igual, deixaria igual a da esquerda, deixaria igual a da direita, né? Então, cuidado para não cometer erros nessa hora. A gente arrancou para os dois ficarem iguais. Feita aí a nossa brincadeira, a gente já alinhou através de um comando só. Nossos modelos, que a gente já tinha visto, né, essa brincadeira daqui, a gente vai passar agora pelo treinamento, então a gente vai dar um fit em cada um dos nossos modelos, lembrando que a gente está utilizando 2 lineares, 2 não lineares e 2 não lineares complexos, rodando esse cara aqui, beleza, rodou. Aí a gente tem lá um esqueminha, montei aqui uns esquemas de métricas, né, só para a gente poder avaliar as nossas respostas, que a gente acabou de treinar. Então, a gente está verificando agora com Predict, né? A gente está fazendo a predição com o que a gente está trabalhando. Vamos ver se isso daí teve alguma efetividade, né? Então, rodou esse cara daqui, olha só que legal. Você tem lá acurácias, então, quanto mais próximo de 100%, melhor para a gente, né? Então, olha lá, o acerto sendo alto. A gente teve aqui, ó, Decision Tree e Random Forest como sendo os dois melhores para poder resolver esse problema aqui. Então, se você for pela acurácia, né, Decision Tree ou Random Forest está dando exatamente igual, você pode escolher. Melhor precisão. Se você for por Precision, eu cairia pela árvore de decisão, pelo Decision Tree. Porque o Random Forest é 98%, esse cara é 99% de acerto. Se você for por Recall, eu acho que, ainda dependendo, poderia ser o Decision Tree. Ele ainda está muito bom, porque deu 96. Deu 96,0. Esse cara teve um pouquinho mais de acerto, o Random Forest, mas não foi muito significativo, né? Então, por conta da precisão alta e do recall alto e ainda da acurácia alta, eu, Cristóvão, optaria por um Decision Tree para poder rodar, para poder predizer os dados de quem vai quem vai se salvar no naufrágio do navio e quem não vai, de acordo com a classe a que pertence, a idade que tem, porque se vocês lembram da história, né, e se alguém já leu o livro, já assistiu ou se informou sobre, as mulheres e crianças tiveram prioridade nos barcos salva-vidas, né?
mas não só as mulheres e as crianças. Aí depois que você colocou as mulheres e as crianças, colocaram os caras da primeira classe. Então, os caras da tocha, do dinheiro, foram salvos. Então, homens da primeira classe são salvos. Então, você começa a fazer a analogia do que está acontecendo aqui, né? É justamente isso daí. Você tem aí uma separação do que rodou, do que aconteceu, foi justamente salvaram-se as mulheres e as crianças, e aí depois colocou a primeira classe nos botes também. E aí depois foi o que deu para salvar, né? Então, se você pegar e separar por classe e por sexo e por faixa etária, você vai ver que foi exatamente isso daí, que os que foram salvos foram, em sua grande maioria, mulheres, crianças e homens da primeira classe. Então, tem essas características daí para vocês poderem depois dar uma fuçada e perceber. Fazendo aqui umas brincadeiras, né, da acurácia, da precisão de recall, do teste agora. A gente fez isso aqui em cima do treino, agora rodando novamente, só que para o teste. Rodando para o teste, então a gente treinou, fez o fit, treinou, teoricamente, Decision Tree está ótima aqui. Quando eu vou cair lá para a acurácia agora, acurácia, precisão e recall do teste, será que vai manter o Decision Tree? Depois que eu testei, será que ainda é o melhor algoritmo? Olha lá, vamos dar uma olhada aqui no Decision Tree. O Decision Tree ficou com 82 agora na acurácia. Então, a análise de discriminante 83 e o Random Forest foi para 83. Qual que foi a precisão, né? O Precision. Aí você tem o melhor Precision, foi do Support Vector Machine. O Support Vector Machine teve uma precisão boa, mas ele teve um recall baixo. O recall dele foi baixo. Não foi bom, não. E aí, se você olhar dentro das características de recall, você tem aqui 75% de acerto. Então, na minha humilde concepção, por conta desse recall, eu ficaria muito tendencioso ou a usar o Decision Tree ou o Random Forest por conta disso. São os dois que eu venho analisando, os três, que valeria a pena, né? Se você jogar isso aí dentro de uma matriz de confusão, que é aquele esquema que era para ser verdadeiro e acertou verdadeiro, era para ser negativo, ser falso e acertou o falso. Era para ser verdadeiro, mas disse que não era verdadeiro, era para ser falso, mas disse que era verdadeiro. Então, são as possibilidades, e aqui tem os cálculos de cada uma dessas partes, gerando erro do tipo 1, erro do tipo 2, né? E aí a gente tem lá, que a gente já conversou, né, sobre isso aí, se tiver dúvida é só falar, a gente discute mais sobre. Então, aqui, gerando uma matriz de confusão, e aí você vê aqui que gera alguns valores bem esquisitos, tendendo aqui um zero, eu acho. Mais 2, ficou estranho. E aí você gerando lá a curva ROC, que é aquele ombro, né, que quanto mais próximo de 1, melhor. Você vê aqui que realmente muito mais próximo. O ideal é que ela ficasse bem aqui para cima, né? O objetivo nosso é que ela sempre chegue aqui. Mas se você olhar, aí tem a área debaixo da curva, né? Então, a área debaixo da curva tem que ser 1. Então, quem ficou mais próximo de 1? Nesse caso, o Random Forest. E aí eu falo para você, olha, nesse caso aqui, entre 80 e 88, eu cairia por Random Forest. Então, essa ideia que a gente teve de olhando, né? Você fica aqui com dúvida entre um e o outro. Nesse caso específico, eu cairia por Random Forest para resolver esse problema. Então, fica aí a brincadeira de utilizar qual algoritmo de predição utilizar. Todos estão predizendo, mas qual que você utilizou para resolver a vida? Nesse caso específico, Random Forest, que aí foi aí a nossa solução. Só que aí, se a gente pode ainda testar tem uma curva, e essa curva ainda precisa estudar bem mais, que eu achei bem mais estranha, que é o Precision Recall, né? A curva do Precision Recall. A curva do Precision Recall, se você rodar ela tem a área que fica de baixo aqui também, ainda o melhor classificador é o Random Forest. Então, muito provavelmente, o melhor classificador para você poder utilizar para solucionar esse problema é o Random Forest. Então, você vai ter aí uma ideia do que você utiliza para chegar na sua análise, né? Você pode usar qualquer um desses caras, eu acho que funcionaria bem.
Não é bem assim, né? Você vê que aqui, ó, tem um 63% de acerto. Esse aqui tem 81%. Ah, então, você analisando isso, você consegue pensar. Não é usar qualquer algoritmo só porque rodou que funcionou. Às vezes, ajustar, corrigir alguma coisa não é suficiente. Às vezes, é mudar o algoritmo mesmo para você chegar numa decisão. Então, você descobre qual o melhor algoritmo ser utilizado aí, a ser utilizado em cada um dos casos, né? Fica mais uma brincadeira de resolução, o algoritmo, um dataset famosíssimo aí do Titanic, que é bem bacana da gente brincar e dar umas fuçadas nele. Beleza, pessoal? É isso daí. Tendo dúvidas, é só perguntar, por gentileza.